Capítulo 56. Intuição. Quanto mais Aurora ruminava sobre o assunto, mais suas suspeitas se intensificavam. Como poderia o impotente Guillaume Bennet subjugar o poderoso Pierre Berry, que possuía nada menos que habilidades sobrenaturais? Se o padre fosse de facto favorecido pela força clandestina, a ponto de a sua camarilha considerar o seu líder, ele deveria ter sido agraciado com uma bênção há muito tempo e elevado acima das massas comuns. Se ele recusasse o benefício, inevitavelmente enfrentaria o ostracismo. Nessas circunstâncias, sua posição, autoridade e maquinações empalideciam em comparação ao seu poder ou ao abismo que o separava da divindade. Aurore não teve tempo para refletir sobre isso e só conseguiu conceber duas explicações plausíveis. Ou Guillaume Bennet não era o verdadeiro líder do pequeno grupo e estava apenas explorando seu status para orquestrar e ocultar a anomalia da Igreja do Eterno Sol Ardente em Dariege. Ou ele não estava rejeitando a bênção, mas apenas aguardando a hora certa para alcançar maior poder. Nenhuma das explicações era um bom presságio. Aurore dirigiu seu olhar para as 3 ovelhas e perguntou: quem foi o homem que acompanhou Pierre Berry no ataque a você? As 3 ovelhas rabiscaram suas respostas. Niort melhor. Um pastor chamado Niort. Ele atende pelo nome de Niort. Niort Best também alcançou um poder extraordinário. Aurore conhecia o indivíduo em questão. Niort era um colega pastor de Cordoue que frequentemente pastava seu rebanho ao lado de Pierre Berry. Mas ele aparentemente não voltou mais cedo desta vez. Onde fica, Niort? Eu não o vi na aldeia, questionou Aurore. As 3 ovelhas afastaram-se alguns passos e encontraram um novo pedaço de terra não marcada para escrever. Ele está morto. Eu o matei. Nós o tiramos, mas fomos presos. Ele foi vítima de um contra-ataque. Aurora assentiu pensativamente. Todos vocês são Beonders? As 3 ovelhas pararam de escrever glander com os cascos e assentiram com a cabeça. Aurora os reconheceu sucintamente enquanto corria para processar as implicações. Pierre Berry e Niort Best estão caçando Beonders. Qual é o motivo deles? E um deles agora está morto. Ou as habilidades de Niort eram insignificantes em comparação com as de Pierre, ou eles adquiriram seus poderes através do benefício e estavam longe de ser proficientes em manejá-los. Era certo que as batalhas Beonder encontrariam complicações. Aurore olhou para as 3 ovelhas mais uma vez e perguntou: você sabe por que Pierre capturou você? As 3 ovelhas voltaram a escrever. Eu ouvi falar de Deus e devoção. Pode ser para um sacrifício de sangue. Suspeito que ele queira nos oferecer como sacrifício a um Deus maligno. Na verdade, os Beonders possuem uma espiritualidade notavelmente elevada e características únicas. Eles são muito superiores aos mortais comuns como oferenda de sacrifício, e podem apaziguar deuses malévolos de forma mais eficaz. Pierre Berry e Niort Best estavam usando ovelhas pastando como um estratagema para sequestrar Beonders de outros países e para oferecê-los como sacrifícios. É um esquema que pode facilmente escapar da atenção das autoridades locais. Aurore assentiu imperceptivelmente. Ela falou solenemente. Pierre mencionou o nome honorífico daquele deus. Ou melhor, para quem eles estavam orando durante o ritual que transformou você em ovelha. As 3 ovelhas ficaram surpresas, como se estivessem inundadas de lembranças. De repente, eles abaixaram a cabeça e estenderam os cascos em direção ao solo diante deles. Por alguma razão inexplicável, Aurore sentiu que a temperatura havia despencado e o sol estava obscurecido por nuvens escuras, enquanto uma brisa fria da montanha passava. As 3 ovelhas começaram a escrever. A intuição espiritual de Aurore soou um alarme poderoso, levando-o a gritar: espere! As 3 ovelhas levantaram a cabeça e olharam para ela. Em algum momento, lágrimas vermelho sangue brotaram de seus olhos e seu pelo estava manchado e medonho. No momento seguinte, eles voltaram a escrever. Aurore se virou e correu em direção à cerca. Quando ela saiu do curral e olhou para trás, as 3 ovelhas foram banhadas pela luz do sol. Se não fosse pelas manchas de sangue nos seus rostos, tudo parecia completamente normal. Tump, tump. O coração de Aurore continuou batendo forte. Ofegante, ela deu um suspiro de alívio. Se eu não tivesse aprendido a lacrar minha visão e vislumbrar coisas que não deveria ter visto, não teria reagido a tempo. Ela pegou um frasco de pólvora negra e espalhou sobre o curral das ovelhas. As palavras gravadas no solo desapareceram como se fossem feitas por uma mão invisível.
Quanto às manchas no rosto das ovelhas, Aurora achou um desafio eliminá-las usando feitiços, então ela evitou se aproximar delas e apenas as lavou com água. Ela temia que as 3 ovelhas fossem diferentes de antes e abrigassem perigos latentes. No Old Tavern, Lumière estava sentado no bar, bebendo absinto verde claro, o cotovelo direito apoiado casualmente enquanto examinava a sala. Ele procurou pela misteriosa senhora, mas ela não estava em lugar nenhum, nem Rian, Leae, Valentine. Lumière não sabia quando o primeiro chegaria e, quanto aos 3 últimos, presumiu que estivessem vagando pela aldeia, conversando ociosamente. Pierre Berry, que acabara de beber seu copo de absinto, pegou um novo líquido verde claro e balbuciou: tive a chance de me casar. É assim mesmo? Lumière zombou: quem gostaria de ter um pastor? Pierre suspirou e respondeu: a maioria das pastagens em que pastamos pertencem a proprietários senhoriais ou aldeias próximas. Se quisermos pastar, temos que pagar um imposto de fazenda ou casar com uma garota da aldeia e nos estabelecer lá. Lumière sorriu. Isso é uma coisa boa para um pastor. Pierre tomou um gole de absinto e olhou de soslaio para Lumière. Essa garota deve gostar de você e não pedir dote. Certa vez, uma senhora pensava que eu não era mau e não se importava por ser um pobre e um pastor. Ela estava disposta a se casar comigo. Ela foi muito tola. Sim. Lumière acenou com a cabeça honestamente. Pierre tomou outro gole de absinto e ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: mais tarde, ela morreu. Ela trabalhava em uma fábrica no subúrbio e adoeceu de exaustão. Fui a várias catedrais, fiz com que os padres rezassem por ela e procurei médicos para tratá-la, mas foi inútil. Depois daquele dia, percebi uma coisa. Lumière perguntou, tomando um gole de absinto: o que foi? O ressentimento brilhou no rosto de Pierre quando ele respondeu: aqueles que possuem carne e excretam pelo traseiro não podem nos absolver de nossa situação. Lumière perguntou: então, aqueles sem carne e aqueles que não excretam pela parte posterior são aceitáveis? Pierre riu. Esses são santos e anjos, mas eles se dignarão a olhar para nós? Lumière fez uma careta. Então por que você foi à catedral procurar o conselho do padre? Ele não apenas possui carne e excreta pelo traseiro, mas também se entrega aos prazeres carnais com as mulheres. Pierre virou a cabeça para Lumière e lançou um olhar de soslaio. Você não consegue compreender. Ele possui uma certa intelectualidade que pode redimir nossas almas. Intelectualidade? Lumière lutou para entender o termo. Pierre tomou outro gole de seu absinto verde claro, aparentemente alheio à pergunta. Lumière não se atreveu a insistir no assunto e, em vez disso, perguntou: ouvi dizer que você visitou a catedral ao meio-dia. Por que você voltou à tarde? O sorriso caloroso de Pierre iluminou seu rosto quando ele respondeu: à tarde, pode-se conversar com pessoas que pensam como você. Ele não negou que visitou a catedral ao meio-dia. Lumière deu um suspiro de alívio, sabendo que, por enquanto, ninguém mais reteria suas memórias e interromperia o fluxo da história. Ele suspeitava que Pierre Berry tivesse visitado a catedral ao meio-dia para conversar com o padre antes da discussão em pequeno grupo marcada para a tarde. Após as libações e com o sol se pondo no horizonte, Lumière e Pierre Berry se despediram e retornaram às suas respectivas residências. Pons Bennett, o irmão mais novo do padre, emergiu abruptamente com alguns bandidos e obstruiu o caminho de Lumière até que ele alcançasse um caminho isolado. O musculoso Pons Bennett, de cabelos negros e olhos azuis, olhou para Lumière e sorriu maliciosamente. Você era bom em pegadinhas naquela tarde, não? Perdendo nosso tempo na catedral. Se o padre não estivesse lá eu teria batido em você, hein? Bastardo, venha comer o 20 do papai Pons. Inicialmente surpreso com a tolice desse imbecil, Lumière ficou exultante. O julgamento dele de Aurora estava correto. No ciclo anterior, Pons Bennett provavelmente não tinha adquirido habilidades sobrenaturais antes do funeral de Naroka e, portanto, não tinha sensação de perigo. Ele realmente se atreveu a obstruir o caminho de um Beyonder. Sem hesitar, Lumière se virou e saiu correndo, com Pons e seus capangas em sua perseguição. Porém, assim que saíram da trilha entre 2 prédios, perderam de vista a presa. Pons Bennett examinou os arredores e ordenou aos seus subordinados: espalhem-se e procurem. Ele considerou impossível que Lumière tivesse fugido tão rapidamente e acreditou que estava escondido nas proximidades.
Os bandidos se dispersaram e vasculharam a área em busca de possíveis esconderijos, deixando Pons Bennett sozinho na entrada da trilha. Lumian, que havia subido ao segundo andar do prédio adjacente, riu e saltou na direção de Pons. Bang! Pons foi jogado no chão com uma força tremenda, ofegante e momentaneamente incapacitado. Se Lumian não tivesse se contido e o atingido diretamente, ele poderia ter quebrado vários ossos. Lumian levantou-se, segurou os antebraços de Pons e sorriu para ele, dizendo: venha, vamos nos conhecer melhor. Antes que Pons pudesse oferecer qualquer resistência, Lumian puxou-o para um abraço e deu-lhe uma ajoelhada. Os olhos de Pons quase saltaram das órbitas e seu rosto se contorceu em agonia. Baque! Lumian soltou, permitindo que o homem caísse no chão como um camarão. Ele então se virou e disparou pela trilha, desaparecendo de vista antes que os bandidos voltassem. Na cozinha, que também funcionava como área de estar e jantar em meio período, Lumian atualizou a irmã sobre sua situação. Pierre Berry visitou a catedral à tarde. Está confirmado que Pons Bennett ainda não tem superpoderes. Aurora sentiu levemente e contou sua própria experiência, particularmente o perigo inexplicável no final. Lumian ponderou por um momento antes de comentar. Aquela senhora enigmática afirmou que certas entidades podem corrompê-lo simplesmente por reconhecer a existência delas. Capítulo 57 Arranjos. Aurora relembrou a situação e presumiu que o relato de seu irmão estava correto. Ela suspirou, tomada pela emoção, e comentou: pensar que uma corrupção tão terrível pode ser provocada por aquela entidade oculta adorada por Pierre Berry e seus cúmplices. Mesmo as divindades malignas mencionadas em manuscritos antigos não conseguem provocar tal reação. Lumian não mostrou sinais de surpresa e disse: caso contrário, porque estamos presos em loop temporal. Quanto mais Aurora contemplava, mais perplexa ela ficava. Ela murmurou: é possível que tenhamos que enfrentar a entidade oculta na 12ª noite e derrotá-la para encerrar o ciclo. Isso implicaria reunir ingredientes, digerir a poção e passar por ciclos repetidos para se tornar uma divindade. Lumian interrompeu sua linha de pensamento ao perceber que a sua irmã estava se tornando cada vez mais irracional. Parar. Não pode ser tão extremo. Aurora reconheceu seu comentário laconicamente e assentiu levemente. Você está certo. Temos, no máximo, mais um ciclo. É impossível nos tornarmos divindades dentro de 20 dias. Ela então encolheu os ombros e acrescentou: não há esperança. Vamos esperar pela morte. Até, Lumian, que tinha uma mente inventiva, lutou para acompanhar os pensamentos de sua irmã. Aurora exalou e olhou para o irmão. Tudo bem, terminei de desabafar. Continuar. Lumian pareceu intrigado e demorou alguns segundos para entender o que sua irmã queria dizer com continuar. Pelo que parece, as 3 ovelhas transformadas serão oferecidas como sacrifícios e trazidas de volta para Cordu. Não é nenhuma surpresa que não tenham esperado até o início de maio. A 12ª noite é, de fato, o dia de um sacrifício em grande escala à entidade oculta. Os olhos de Aurora examinaram os arredores e ela disse: essa foi minha suposição, mas porque o padre e seus cúmplices receberam vários graus de bênçãos antes da quaresma. No meu entendimento, deveria ter sido uma troca por meio de sacrifício. Baseando-se em sua perspectiva maliciosa, Lumian fez uma conjectura ousada baseada nos eventos do ciclo anterior. Um pequeno sacrifício e um grande ritual. No final da celebração da quaresma, o padre, que obtivera poderes extraordinários, já não escondia sua normalidade. É evidente que ele estava planejando algo significativo. Depois de ponderar por um momento, Aurora disse: a celebração da quaresma poderia fazer parte do grande ritual. Antes do grande ritual, o padre decidiu se ofereceu sua alma à divindade maligna. Com uma certa quantidade de oferendas, ele obteve uma infinidade de bênçãos, revelando completamente sua verdadeira face. Ao que parece, todos em Cordu serão implicados assim que a celebração da quaresma começar. Ninguém pode escapar. Os irmãos trocaram olhares e acreditaram que sua suposição estava próximo da verdade. No entanto, se a anormalidade irrompeu inteiramente desde a celebração da quaresma até a 12ª noite, como poderiam esperar pacientemente até o ritual final para encontrar a chave do ciclo? Havia uma grande probabilidade de que todos na aldeia, exceto aqueles que morreram em sacrifícios, fossem corrompidos. Eu sou apenas uma sequência 7. Aurora cobriu o rosto e disse: e você é apenas uma sequência 9.
Eles estavam enfrentando uma situação tão terrível. Com base no relato de Lumière sobre a batalha no final da celebração da Quaresma e em sua experiência recente caçando monstros marcados de preto, ela sabia que não era páreo para o padre que havia recebido uma bênção. Ela sentiu que precisava se preparar com antecedência antes de poder confrontar Pierre Berry. Lumière felizmente derrotou o padre mutante em uma batalha 1 contra 2. No entanto, impedir que o padre e seus cúmplices obtivessem antecipadamente poderes sobrenaturais poderia evitar a 12ª noite. O ciclo provavelmente seria reiniciado antecipadamente. Inferno e dificuldade. Dificuldade infernal. Aurore bateu na mesa de jantar com uma expressão triste. Sem esperar pela resposta de Lumière, ela ergueu as mãos e bagunçou as mechas loiras, como se liberasse emoções reprimidas. Após uma série de gestos, Aurore se recompôs e dirigiu-se calmamente a Lumière. Procure o trio de estrangeiros amanhã de manhã. Você pode revelar a eles a normalidade na aldeia. Ocultar nossos status como Beyonders é desnecessário. É muito perigoso, Lumière respondeu instintivamente. Não era natural que Beyonders selvagens fossem considerados culpados quando encontravam oficiais. Aurore soltou um suspiro lento e declarou, nesta situação, não podemos nos importar menos. Além da senhora enigmática, o trio é provavelmente o indivíduo mais confiável da aldeia. Além disso, cada um deles possui uma força igual à minha ou até mesmo superior. Estamos, todos no mesmo barco. Não subestimem uns aos outros. Seja alguém um Beyonder selvagem ou um oficial, devemos nos unir. Quanto à possibilidade de sermos caçados por autoridades no futuro, cruzaremos essa ponte quando chegarmos a esse ponto. Por enquanto, devemos nos concentrar em escapar desse ciclo. Lumière já tinha ouvido sua irmã usar a frase todos no mesmo barco antes. Ele sabia que isso implicava que todos estavam em situação semelhante enfrentando o mesmo problema. Se algo acontecesse, ninguém poderia escapar. Eles tiveram que ficar juntos. Muito bem, irei procurá-los amanhã, ele concordou. Aurore continuou, agora suspeito que outra pessoa esteja por trás do padre de Pierre. Ele é a raiz da corrupção. Madame Poilise? Lumière adivinhou. Ela não só é poderosa, mas também é amante do padre. Ela pode controlá-lo em segredo e usá-lo para influenciar os outros na aldeia. Mas ela não tem nenhuma ligação aparente com Pierre. Aurore olhou para o irmão, franzindo a testa em contemplação. A partir do encontro com as 3 ovelhas, Pierre e Niort deveriam ter ganhado poderes sobrenaturais quando pastaram nas planícies em outubro passado. No mínimo, deveriam ter adquirido o conhecimento correspondente. Isso porque eles não retornaram no meio do caminho, sendo impossível obtê-lo em outro lugar. Isso significa que a anormalidade na aldeia remonta a julho e agosto do ano passado. Você notou alguma anomalia? Lumière balançou a cabeça lentamente. Não. Ele inicialmente pensou que conhecia Cordu profundamente, mas agora percebeu que as tendências ocultas estavam presentes há mais de meio ano. Essa constatação encheu de pavor e o fez sentir-se como um estranho em sua própria casa. Qual é o problema? Lumière sentiu como se estivesse envolto em camadas de neblina. Ele nunca poderia discernir a verdade do assunto. Aurore continuou, também pode ser aquela coruja. Talvez o lendário Alok que morreu não esteja realmente falecido. Ele ainda pode estar escondido em algum lugar da aldeia, ou talvez alguém que encontramos com frequência. Ele pode já ter descoberto que sou um bruxo e deliberadamente suprimido de minha lenda. Não existem tais restrições para indivíduos comuns como você. Aurore instruiu em voz baixa, avise-me imediatamente na próxima vez que a coruja fizer uma visita. Vou conseguir um livro branco para rastreá-lo e determinar seu paradeiro. Lumière atendeu laconicamente o pedido da irmã, indicando que ele também estava esperando a coruja aparecer. Desta vez, arrancarei todas as suas penas. Ele amaldiçoou interiormente. Aurore ponderou por um momento antes de emitir uma terceira diretriz. Amanhã à tarde farei um convite a Madame Poilise. O administrador permanece no seu posto, deixando o mordomo e os criados como os únicos ocupantes do castelo. Você pode entrar clandestinamente e procurar por pistas. Se você conseguir persuadir os 3 estrangeiros da manhã a virem, poderemos obter a ajuda deles nesta operação. Ela não ousou deixar que Livro Branco se aventurasse na casa de Madame Poilise enquanto ela estivesse presente. No entanto, ela não podia se dar ao luxo de se distrair enquanto estava na companhia de Madame Poilise, por isso teve que confiar no irmão.
Lumian assentiu antes de avançar com a sugestão. Eu desaconselharia ficar sozinho com Madame Palisse. Temo que ela aproveite a oportunidade para lidar com você. Devemos convidar Nazela e os outros para um chá da tarde. Quanto mais pessoas presentes, mais seguro seria. De fato, Aurora considerou que era uma opção superior. Ela então comentou em um tom que era ao mesmo tempo apreensivo e provocador: você deve ter cautela depois de se infiltrar no castelo. Não quero acabar como tia. Lumian não ousou responder, mas lançou-lhe um olhar que transmitia: estou mais preocupado com a sua segurança, pois Madame Palisse estará com você. Durante o jantar, Aurora liberou o livro branco para monitorar o curral das ovelhas. Ela descobriu que as 3 ovelhas lamberam o sangue do rosto, impedindo que Shepherd Berry detectasse qualquer anomalia. Depois disso, Lumian retomou seus estudos sobre misticismo até adormecer. Ele adquiriu domínio sobre muitas palavras de Hermes, incluindo eu, nome, convocar, necessidade, luz e sol. A luz serviu como um encantamento para ativar o broche da integridade. Foram 3 parágrafos no total. Lumian acordou no quarto envolto em uma leve névoa cinzenta. Ele foi até a janela e examinou o pico vermelho escuro e os edifícios dilapidados que o cercavam mais uma vez. Eu me pergunto quais segredos estão aqui. Lumian murmurou. Enquanto ele olhava, um pensamento de repente lhe ocorreu. As ruínas continham muitas zonas perigosas das quais ele não podia ou não ousava aproximar-se. Por exemplo, o covil do monstro de 3 caras. No entanto, se ele pudesse convocar uma criatura do mundo espiritual semelhante ao livro branco e firmar um pacto com ela, permitindo que ela se infiltrasse e observasse, ele deveria ser capaz de reunir mais informações. Sua visão, olfato e audição foram aprimorados por suas características Beyonder. Em teoria, constituíam uma espécie de poder sobrenatural que poderia ser transmitido no livro branco. Enquanto ruminava, Lumian murmurou para si mesmo: o problema agora é se posso invocar uma criatura do mundo espiritual nas ruínas dos sonhos. Se não puder, posso utilizar nossa conexão para trazê-la para o sonho depois de convocar e forjar o pacto na realidade. Que implicações a edição de uma criatura contratada terá no ciclo? O mundo espiritual correspondente pode ser adicionado à mistura. Caso contrário, uma vez decorrido o tempo de invocação, a criatura contratada retornará e o ciclo recomeçará. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais sua cabeça latejava. Ele sentia uma profunda reverência pelo misticismo. Ele só podia esperar dominar rapidamente alguns idiomas que lhe permitiriam completar um ritual de convocação. Sem mais delongas, ele pegou sua espingarda, a escassa quantidade de balas de chumbo que restavam e o machado afiado. Ele saiu de casa, atravessou o deserto e voltou a entrar nas ruínas. Capítulo 58 Valorizando talentos. Após 2 noites de reconhecimento, Lumian descobriu que os monstros que habitavam os arredores das ruínas dos sonhos eram em menor número do que ele inicialmente acreditava. Tendo despachado a criatura sem pele, a monstruosidade empunhando a espingarda e o monstro com a marca negra, Lumian não encontrou muito mais em sua busca pela área. Tudo o que ele descobriu foram alguns pedaços de carne se contorcendo. Seu único propósito parecia ser o sustento. No entanto, Lumian já havia percebido há muito tempo que não precisava de comida no sonho. Cada vez que entrava, sentia-se revigorado e sem fome. Sua energia diminuiria somente após longos períodos de exploração ou combate, sendo substituída por uma sensação semelhante à fome. Mas era uma sensação suave que não necessitava de nutrição adicional. Uma vez que a fome se tornasse insuportável, as reservas espirituais e a resistência de Lumian estariam praticamente esgotadas. Esgotado física e mentalmente, ele seria forçado a sair do sonho. Depois de consumir uma refeição e se recuperar no mundo real, ele retornaria à paisagem dos sonhos, com seu vigor restaurado e a fome vencida. À medida que se aprofundava, Lumian examinou os arredores em busca de sinais de estruturas desabadas. Ele descobriu um punhado de moedas, mas seu valor combinado equivalia a pouco mais do que um louistor. Ele encontrou apenas alguns livre-bleu com palavras inscritas. Sem alternativa, Lumian decidiu se aventurar ainda mais nas ruínas. Ele navegou cautelosamente através da leve névoa cinzenta e da escuridão opressiva, serpenteando entre as ruínas e as paredes caídas. De repente, ele tropeçou em uma série de pegadas superficiais e bizarras. Era difícil classificá-las como pegadas. À esquerda parecia comum, mas à direita,
Parecia mais com uma impressão palmar. Outro monstro. Lumian rastreou furtivamente as pegadas, enquanto examinava seu ambiente e imaginava o campo de batalha ideal para vários cenários. Eventualmente, ele detectou o movimento, o que o levou a parar. Ele contornou a área e escalou um prédio tombado, usando os escombros espalhados e pesados como cobertura. Olhando com cautela, Lumian examinou a origem do barulho. Ali, no centro de um deserto organizado, estava uma figura que dificilmente poderia ser descrita como humana. Embora tivesse uma forma vagamente humanoide, uma inspeção mais detalhada revelou uma série de incongruências. 2 olhos ocupavam o espaço onde deveria estar um nariz. Acima deles, uma boca, e abaixo, um par de orelhas. O nariz estava aninhado perto das têmporas, enquanto uma perna e um braço substituíam cada ombro. A metade inferior da figura consistia em outra perna e braço. Toda a forma parecia ter sido montada ao acaso a partir de componentes humanos incompatíveis. Esta revelação esclareceu instantaneamente a natureza das trilhas peculiares do que Lumian vinha seguindo. A criatura vestia uma camisa marrom de manga curta e calça azul escura, traje típico dos intisianos, de classe baixa. Ele andava pela paisagem árida, descalço e sem chapéu. Lumian se absteve de atacar, optando por observar pacientemente. Em pouco tempo, o monstro levantou um braço e contorceu o corpo para trás, a cabeça fazendo contato com o chão. É incrivelmente flexível. Daria um ótimo dançarino. Lumian refletiu sarcasticamente. Como se fosse uma deixa, a criatura começou a dançar. Seus movimentos alternavam entre ousados e graciosos, às vezes bizarros e cômicos, mas sempre rítmicos. Mais notavelmente, a criatura parecia não possuir nenhuma estrutura esquelética, seus membros torcidos e dobrados atrás das costas e suas pernas e braços entrelaçados com facilidade. Como rei brincalhão da vila de Cordu, Lumian rapidamente criou um apelido adequado para sua nova presa, Nobleman. Com base nas suas observações, ele começou a formular uma estratégia para o confronto iminente. Não devo presumir que posso escapar de seus ataques simplesmente manobrando atrás dele. O Nobleman é capaz de tratar a frente e as costas de forma intercambiável. Devo ter cuidado com seu potencial de me contrair como uma serpente. Embora seus pontos vitais permaneçam incertos, ele tem uma cabeça a traço. Começarei cortando-a. À medida que os pensamentos de Lumian corriam, a dança do monstro tornou-se cada vez mais frenética. Ele saltou em direção ao céu, com os membros abertos como se tentasse abraçar os céus. Lumian se viu um tanto extasiado, com uma necessidade de balançar seu corpo em sincronia com os movimentos da criatura. Ele não pôde deixar de se lembrar de uma melodia que sua irmã tocava, com frequência, a batida ecoando em sua mente, dum tch, dum tch. De repente, um calor se espalhou por seu peitoral esquerdo enquanto os sussurros pareciam reverberar em seu crânio. Seu couro cabeludo se arrepiou e seu corpo estremeceu, como se a voz fantasma que uma vez o levou à beira da loucura estivesse prestes a falar novamente. Lumian desabotou apressadamente os botões do casaco de couro, e da camisa cinza com a mão esquerda e olhou para o peito nu. A marca de espinho sobre seu coração havia retornado. O símbolo preto azulado, composto por um olho e vermes contorcidos, materializou-se e atingiu o primeiro. Lumian congelou em estado de choque enquanto sua mente disparava. Eu nem tinha entrado em cogitação, muito menos segurado por alguns segundos. A dança do Nobleman de alguma forma desencadeou isso. Há algo relacionado ao misticismo nessa dança. Alguma magia escondida. Felizmente, quando a marca é ativada assim, os sussurros horríveis ficam quase mudos. Isso não me levará às portas da morte nem me despojará de todas as restrições. Mas sofrerei uma enxaqueca terrível, tremores incontroláveis e desorientação. Desde que se tornou um caçador, Lumian evitou entrar nesse estado de cogitação para explorar sua característica especial. O perigo parecia muito maior agora. Antes, ele havia flertado com a morte e saído ileso. Mas agora, pairar às portas da morte pode fazer com que ele perca todo o autocontrole, com consequências irreparáveis. Pior ainda, a exposição excessiva a esse sussurro medonho poderia deixá-lo irreparavelmente louco, mesmo que ele sobrevivesse e mantivesse o controle. Ele não ousava correr esse risco novamente, a menos que fosse o último recurso. Depois de 2 ou 3 segundos, Lumian não ficou mais surpreso com o símbolo do espinho sendo estimulado pela dança do Nobleman. Uma alegria indescritível brotou em seu coração.
Ele poderia suportar completamente um estado tão negativo. Então, há alguma chance de que, ao aprender a dança do Noodleman, eu possa dançá-la com antecedência para ativar parcialmente a característica especial do meu sonho ao caçar monstros poderosos. Então, atacarei o alvo atordoado e acabarei com ele em alguns movimentos. Mesmo que eu não consiga ativar totalmente minha característica especial dançando, isso deve ser útil. Não espero que o alvo desista de resistir como um monstro da espingarda. É o suficiente para enfraquecê-los enormemente. Os pensamentos de Lumian dispararam. Quanto mais ele observava o Noodleman dançando, mais ele achava isso agradável. Os olhos no nariz, a boca na testa e o braço que funcionava como perna. Como isso poderia ser tão bonito quanto a dança mágica? Em um piscar de olhos, Lumian sentiu uma forte sensação de valorizar tal talento, permitindo-lhe encontrar um motivo. Aurori disse que não podemos selecionar talentos com um padrão uniforme. Então, por que deveria ser um humano e não um monstro? Ele decidiu não caçar o Noodleman antes de dominar a dança. Ele vinha observá-lo algumas vezes todas as noites para tentar dominá-lo o mais rápido possível. Claro, ele planejou experimentar primeiro com a outra parte. Ele queria ver como a característica especial incompleta afetaria o monstro. Lumian rapidamente se decidiu. Ele não abotoou as roupas e descobriu o peito esquerdo. Ele circulou ao redor da cobertura e pulou da casa desabada para o terreno baldio. A dança do Noodleman parou abruptamente. Começou a tremer. Virou-se para Lumian, prostrou-se e deitou-se no chão. Lumian parou e não se aproximou mais, mantendo uma distância segura. O homem macarrão não se mexeu. Lumian assentiu imperceptivelmente e murmurou para si mesmo, mesmo diante de minha característica especial que não foi totalmente ativada, um monstro de nível tão baixo desistirá de resistir e expressará sua submissão. Eu me pergunto o que acontecerá com aqueles em um nível mais alto. Nível aqueles com características Beyonder. O que posso ter certeza é que o efeito não será tão bom. Lumian olhou para Noodleman e sorriu. Vamos, dance de novo. Noodleman não se atreveu a olhar para cima. Não se sabia se entendia o que Lumian estava dizendo. Vendo que suas palavras sinceras foram ineficazes, Lumian enfatizou, rápido, dance para o seu pé de novo. O corpo do Noodleman tremeu enquanto continuava a se prostrar. Como posso me comunicar com ele se os monstros não conseguem entender a linguagem humana? Lumian se sentiu um pouco desamparado. Ele imediatamente colocou em uso seu vocabulário Hermes recém-adquirido e disse, eu precisar. Lumian não disse mais nada e começou uma dança com os movimentos do corpo. O monstro nem sequer o reconheceu enquanto pressionava o rosto contra o solo do deserto. Você é um imbecil. Lumian não podia evitar xingar. Ele sentiu que sua repreensão era injustificada. Afinal, qual monstro ele encontrou não era estúpido. Até o monstro espingarda mais inteligente foi subjugado pela inteligência humana. Naquele momento, Lumian sentiu o calor em seu peito se dissipar. Ele instintivamente abaixou a cabeça e notou que o símbolo do espinho e o símbolo preto azulado desapareceram simultaneamente. Lumian rapidamente mudou seu olhar para Noodleman. Acontece que o Noodleman levantou a cabeça e olhou para Lumian com os olhos localizados no nariz. O homem e o monstro se entreolharam, atordoados por um segundo. Baque, baque, baque. Lumian se virou e fugiu. Noodleman saltou e o perseguiu ferozmente. Lumian conhecia bem a região. Sua velocidade de corrida era mais rápida que a do monstro descoordenado, então ele facilmente se livrou dele e circulou de volta ao deserto para se esconder em seu local original. Ele não fugiu porque tinha medo da outra parte, mas estava preocupado com a possibilidade de não conseguir se controlar se eles realmente lutassem. Ele não sabia se conseguiria encontrar outro Noodleman dançando nas ruínas dos sonhos. Antes de aprender aquela dança misteriosa, ele não tinha a intenção de caçar esse estranho monstro. Depois de esperar um pouco, Lumian viu Noodleman retornar à área. Ele assentiu e murmurou para si mesmo, como esperado, os monstros têm seu próprio território. Eles estão acostumados a se movimentar ou patrulhar uma determinada rota. Isso é muito parecido com feras selvagens. Em seguida, Lumian esperou pacientemente pela dança que talvez não acontecesse. Depois de quase 2 horas, ele gastou bastante de sua espiritualidade e sentiu um pouco de fome. O Noodleman, que havia descansado muito tempo, caminhou até o centro do deserto e ergueu o braço e a perna.
Capítulo 59. Novamente Noodleman dançou mais uma vez, e Lumian confirmou que a dança misteriosa poderia impedir que o símbolo do espinho negro em seu peito fosse totalmente ativado. Não produziu nenhum som aterrorizante, apenas um sussurro ilusório. Isto foi altamente vantajoso para o traço especial de Lumian na paisagem onírica. No entanto, ele descobriu dois problemas. Em primeiro lugar, os movimentos de dança do Noodleman eram extremamente difíceis e violavam a estrutura do corpo humano. Somente um monstro com flexibilidade exagerada como Noodleman poderia completá-los. Embora Lumian fosse um Beyonder, um caçador com um corpo bastante aprimorado, ele não tinha confiança em replicá-lo sozinho. Ele temia que dançar pelo menos uma vez pudesse resultar em rupturas de ligamentos, distensões musculares ou, pior, fraturas. Em segundo lugar, a dança despertou os poderes circundantes da natureza e esgotou consideravelmente a espiritualidade de Lumian. Depois de assistir pela terceira vez, Lumian suspirou, silenciosamente, percebendo que precisava descansar. Eu tenho que voltar e descansar depois de assistir isso. A espiritualidade de um caçador é realmente inútil. Ele tinha quase certeza de que a existência oculta correspondente ao símbolo do espinho estava intimamente relacionada com a ruína do sonho. O padre tinha uma marca preta no corpo e havia um monstro dançante que poderia ativar o símbolo do espinho. Seria surpreendente dizer que não teve nada a ver com a existência oculta. Lumian acreditou ainda mais no palpite de Aurore, pensando no símbolo semelhante no peito do padre e nas ruínas do sonho reiniciando junto com a realidade. A chave para resolver o Lo pode estar escondida nas profundezas deste lugar, desempenhando um papel vital. É por isso que a misteriosa senhora continuava, me insinuando para desvendar o segredo das ruínas dos sonhos. Quanto mais Lumian pensava sobre isso, mais frustrado ficava. Ele ergueu a mão esquerda, que não segurava um machado, e fez gestos obscenos para o símbolo do espinho negro em seu peito. Ignorando a questão de saber se a existência oculta poderia senti-lo ou vê-lo, Lumian sentiu que o problema não iria piorar ainda mais, visto que ele já havia caído em loop temporal graças a ele, e as pessoas ao seu redor estavam se tornando mais estranhas e mais perigoso. Depois de assistir à dança pela terceira vez, Lumian esfregou a cabeça um tanto vazia e saiu das ruínas para voltar para sua casa do outro lado do deserto, suportando o leve calor no peito. Antes de sair do sonho, ele tentou consolidar os movimentos de dança que havia memorizado e quase torceu as costas, quebrou os ligamentos do joelho e rompeu os músculos da panturrilha. Caramba, isso não é algo que um humano comum possa fazer. Lumian praguejou e deitou na cama. Como sua espiritualidade estava muito esgotada, ele rapidamente adormeceu. Quando Lumian acordou, o céu estava começando a clarear. O sol ainda não havia nascido e a lua carmesim havia perdido o brilho. Sentou-se lentamente, sentindo a satisfação de um sono profundo. Sua espiritualidade exausta foi perfeitamente reabastecida. Caminhando até a janela, Lumian abriu as cortinas, permitindo que a luz do amanhecer inundasse o quarto. No momento seguinte, seus olhos estavam fixos na figura maior que uma coruja comum, empoleirada em um almo não muito longe, olhando para ele. Lumian rapidamente saiu do torpor e abriu a boca. Aurora! Aurora! O suspeito está aqui. Rápido, siga. Ao ouvir o grito, a coruja abriu as asas e voou em direção à periferia da aldeia. Ele desceu gradualmente e desapareceu na floresta que faz fronteira com a vila de Cordu. Aurore, vestida com uma camisola de seda branca, entrou no quarto de Lumian segundos depois, com o rosto contorcido de irritação. É aquela coruja de novo? Lumian olhou pela janela e respondeu, sim. O Witch-Paper conseguiu segui-lo. Aurore puxou suas longas tranças loiras e cuspiu, porque isso sempre aparece em horas tão ímpias. Eu estava dormindo quando você me acordou. Quando consegui lançar o Witch-Paper, ele já havia voado. Lumian respondeu, mas você disse que não conseguiria dormir bem com algo em mente. Aurore revirou os olhos para ele e zombou. Os humanos tendem a se sentir nervosos, inquietos e com medo no início. Depois que eles se acostumam, eles ficam entorpecidos. Somente dormindo bem eles poderão permanecer alertas e racionais. Se você não dormir bem, isso afetará seu estado mental e surgirão sinais de perda de controle. A expressão de Lumian era de remorso quando ele disse, só podemos esperar pela próxima vez. Após um momento de contemplação, Aurore sugeriu, vamos tentar identificar um padrão em sua aparência. Não podemos ficar esperando o tempo todo.
Precisamos descansar e não podemos ficar em guarda constantemente. Lumière relembrou os primeiros avistamentos. É sempre na segunda metade da noite e nas primeiras horas da manhã. Porque apenas durante esse período. Aurore perguntou, mas... Parece mais um ato do que um padrão. Pense com cuidado. Você fez alguma coisa ou repetiu as mesmas lições nas noites correspondentes quando apareceu na primeira metade da noite? Eu estava explorando as ruínas dos sonhos, admitiu Lumière para a irmã ao começar a se lembrar. Antes de aparecer pela primeira vez, matei o primeiro monstro do sonho. Antes de aparecer pela segunda vez, ativei o símbolo em meu peito através da cogitação e descobri o que havia de especial em mim. Na terceira vez, consumi a poção do sonho e me tornei um caçador. Na quarta vez, que é hoje, descobri uma maneira de ativar meu especialismo no sonho até certo ponto, incorrendo em menos danos. Como você fez isso? Aurora perguntou ansiosamente. Lumière contou a dança do nobleman em sua tentativa. Enquanto ouvia, Aurora pensou na coruja. Depois que seu irmão terminou de falar, ela deliberou e disse, as visitas da coruja parecem estar relacionadas a um progresso significativo na sua exploração do sonho. Lumière pensou por um momento antes de seus olhos brilharem. De fato. A primeira vez que matei um monstro, a primeira vez que demonstrei meu especialismo, a primeira vez que consumi uma poção pisei no caminho Beyonder, a primeira vez que encontrei uma maneira de fazer uso desse especialismo. Desenvolvimentos importantes semelhantes também têm uma certa reação na realidade. Aquela coruja percebeu e veio observar. Cheirou alguma coisa. Aurora reconheceu laconicamente. No futuro, podemos criar deliberadamente uma oportunidade semelhante para ver se podemos esperar por aquela coruja. Acredito que a próxima vez que ela aparecer será depois de eu dominar a dança misteriosa e poder realmente usar o especialismo trazido pelo símbolo em meu peito em meu sonho, ponderou Lumière, revelando um sorriso malicioso. Quando chegar a hora, avisarei antes de entrar no sonho. Esteja preparado. Aurore pensou por um momento e assentiu. Espero descobrir com quem a coruja está relacionada e qual o papel que ela desempenha na normalidade de Cordu. Lumière aproveitou a oportunidade para perguntar. Aurore, grande Soeur, você possui algum conhecimento sobre essa dança em particular? Como você sabe, minha compreensão do misticismo ainda é rudimentar. Aurore arrastou uma cadeira na frente da mesa de madeira de Lumière e se acomodou. Depois de ponderar por um momento, ela respondeu. Vários cadernos aludiram à existência de magia ritualística em grande escala durante o início da Quinta Época e durante a Quarta Época. Esses rituais implicavam não apenas numerosos sacrifícios, mas também uma multidão de participantes. Eles empregaram danças específicas para apaziguar as entidades desejadas em troca de uma resposta. Em essência, era uma forma de ritual e magia de sacrifício. Acreditava-se, desde o início, que a dança influenciava a natureza e facilitava a comunicação com as divindades. Seus efeitos se assemelham aos da linguagem em Beyonder e a combinação de ervas, óleos essenciais e outros ingredientes. No mundo de Aurore e Lumière, a história foi dividida em 5 épocas. A primeira época foi a época do caos, seguida pela época das trevas e depois pela época do cataclismo. No entanto, Aurore ouviu de um amigo por correspondência que a época do cataclismo também era conhecida como a época gloriosa. A quarta época foi a era dos deuses, ou a época dos deuses. A quinta época foi a atual, que começou há 1358 anos e foi chamada de Idade do Ferro. Das 5 épocas, a história das 3 primeiras permaneceu inverificável, sobrevivendo apenas mitos e lendas. A quarta época ocasionalmente rendeu documentos, informações, cadernos, ruínas, mausoléus, cidades antigas e assim por diante. No entanto, a história parecia envolta numa névoa espessa, com apenas um tênue contorno discernível. Os textos teológicos das 7 igrejas frequentemente recontavam histórias da quarta época, que serviam como única fonte de iluminação. Depois de ouvir a explicação da irmã, Lumière arriscou um palpite. Aquele nobleman emprega a dança para apaziguar a entidade oculta que corresponde ao símbolo do espinho. Espero obter uma resposta ou um benefício. Talvez uma parte significativa do seu ritual esteja ausente, resultando em um efeito extremamente fraco. Ou o problema com as ruínas do sonho está causando uma falha, que só pode desencadear uma pequena fração do poder contido no símbolo dentro do meu corpo. É como se eu fosse um deus.
Tendo testemunhado a dança do Noodleman e ficado satisfeito com ela, decidi destacar o símbolo e oferecer uma certa resposta. No entanto, Lumian não tinha controle sobre isso. Foi uma reação automática do símbolo do espinho. Aurora sorriu e respondeu, você é mais como um portador desse símbolo, uma ferramenta, em certo sentido. Ela fez uma pausa pensativa e disse, suspeito que a dança foi inventada especificamente para agradar ou comunicar-se com a entidade oculta que corresponde ao símbolo do espinho. Caso contrário, não teria provocado uma reação do símbolo. Além disso, com base na sua descrição, isso não é algo que uma pessoa comum possa realizar. Somente Beyonders com melhorias especiais podem fazer isso. Embora eu esteja familiarizado com os nomes dos caminhos correspondentes da sequência 9 e da sequência 8, tenho um certo nível de compreensão deles. Nenhum deles consegue executar esse tipo de dança, e a performance do Noodleman não parece a de uma sequência superior. Caso contrário, você não teria conseguido escapar. Talvez não seja dos 22 caminhos, mas sim um benefício de uma entidade oculta. Lumian relembrou as palavras da misteriosa senhora. Aurora olhou pela janela e franziu os lábios. Eu me pergunto se isso tem algo a ver com o habitante do círculo ou com um poder equivalente à sequência 9 ou sequência 8. Provavelmente. Lumian riu de repente. Deixe-me nomeá-lo. Noodleman, sequência 9 correspondente do habitante do círculo. Aurora não pôde deixar de olhar para o teto. Os irmãos conversaram um pouco antes de descerem para tomar café da manhã. Depois de estudar Hermes até às 10 horas, Lumian partiu com itens importantes. Capítulo 60. Dançarina Lumian não tinha pressa em rastrear Ian, Lea e Valentine. Em vez disso, ele foi direto para a Alta Verne, na esperança de ter sorte. Se aquela mulher enigmática aparecesse, ele teria uma série de perguntas para ela. Aceitar o presente dela o havia vinculado a algum custo futuro. Ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade para obter mais benefícios, como a Aurora havia aconselhado. No instante em que Lumian entrou na Alta Verne, seus olhos brilharam. A mulher misteriosa estava sentada em seu lugar habitual no canto, com 2 copos de absinto esmeralda, diante dela. 2 copos. Ela sabia que ouviria. Lumian se aproximou dela com um sorriso e a cumprimentou. Bom dia. Ela usava uma blusa branca com padrões de folhas de videira na gola e um vestido bege até os tornozelos, com uma boina vermelha clara ao lado. Lumian, que conhece bem as revistas de moda de sua irmã, reconheceu esta como a última tendência de Trier. Ela olhou para ele. Está ficando tarde. Quase meio-dia. Isso é para caber na sua agenda, não é? Lumian pensou, irritado. Mas ver a mulher enigmática trouxe-lhe uma estranha sensação de calma. Ele se sentou e foi direto ao assunto. Eu passei por muita coisa ultimamente. Ela deslizou um copo de absinto em sua direção. O líquido verde rodopiante era como um farol de alegria. Ela não convidou a falar nem o silenciou. Lumian tomou um gole do absinto, achando-o rico e revigorante, com uma sutil nota amarga. O sabor era diferente de qualquer absinto que ele já havia tomado antes. O que é isso? Ele perguntou, intrigado. Outro tipo de absinto, bastante popular entre atualmente. Para diferenciá-lo do original, as pessoas o chamam de erva doce absinto. Autores, pintores e poetas gostam particularmente disso. Ela tomou um pequeno gole. O líquido verde no vidro transparente parecia possuir um tom hipnótico. Os principais ingredientes do absinto eram absinto, erva doce e erva doce. Diferentes produtores utilizaram receitas ligeiramente variadas, alguns até adicionando óleos essenciais de limão. Lumian não entendia seus motivos. Ela tinha viajado para Trier apenas para trazer erva doce absinto. Ele não perguntou. Em vez disso, ele contou acontecimentos recentes, reais e sonhados. Ela tomou um gole de erva doce absinto, ouvindo em silêncio o relato de Lumian. É sobre isso. Posso aprender essa dança misteriosa o mais rápido possível? Ele perguntou, sem rodeios. Ele não se preocupou em perguntar sobre a chave do laço ou o segredo do sonho. A experiência lhe dizia que não obteria uma resposta direta. A mulher girou seu líquido esmeralda e sorriu. Sem um aumento significativo na flexibilidade, você nunca conseguirá dominá-la. Você poderia forçar uma porção, mas correria o risco de rupturas de ligamentos e músculos. Como você caçaria monstros então? Lumian estava sintonizado com o subtexto das palavras dos outros. Existe uma maneira de aumentar muito minha flexibilidade?
Ela riu. Isso é para você descobrir. Ponto. Lumian ficou perplexo com sua dica enigmática. Se ela fosse uma conhecida menos misteriosa, ele exigiria: explique-se. Não me faça ajoelhar e implorar. Como se estivesse lendo a mente dele, ela sorriu e acrescentou: a solução para a sua flexibilidade está dentro de você. Lumian parecia perplexo. Ela tomou um gole de absinto e suspirou. Sua irmã não lhe ensinou magia ritualística. Lumian percebeu uma estranha emoção brilhar em seus olhos mais uma vez. Ela fez. Seu coração acelerou. Rezar para mim mesmo. Ela o avaliou e riu. Quem você pensa que é? De que adiantaria orar para você? Você só pode convocar as criaturas mais fracas do mundo espiritual. Sua percepção espiritual melhora com o seu corpo. Intuição do perigo, por exemplo. Lumian compreendeu a essência de suas palavras. Embora a espiritualidade dos caçadores tenha sido aprimorada, ela se concentrou na percepção espiritual e ficou aquém da magia ritualística e de outros assuntos místicos. Então, o que eu preciso fazer? Lumian pressionou. A senhora suspirou cansada. Você estudou a lei ritual dualista, não é? Sim. Lumian assentiu. A senhora suspirou novamente. Felizmente você tem uma irmã. Caso contrário, eu teria que lhe ensinar toda essa bobagem mística. Muito cansativo. Quer dizer que você não me contou sobre magia ritual, cogitação, visão espiritual, criaturas contratadas ou linguagens mágicas porque era muito incômodo. Você apareceu depois que a Aurora terminou de me ensinar? Lumian sentiu a raiva borbulhando dentro dele. Ele respirou fundo algumas vezes e disse: rituais dualísticos exigem itens intimamente ligados a divindades ou seres sobrenaturais, mas eu não tenho nenhum. Sua voz sumiu quando um pensamento lhe ocorreu. A mulher sorriu e disse: ah, sim, você quer. Você não se lembra? Lumian apontou um dedo para o peito. O símbolo do espinho e o símbolo preto azulado. A senhora assentiu antes de lembrar: esqueça o símbolo preto azulado. A chave para um ritual dualista é canalizar o poder divino no objeto. Se a sua potência diminuir, o equilíbrio do seu corpo será perturbado. E quando isso acontecer? Ela deixou a frase no ar, mas sua expressão disse a Lumian tudo o que ele precisava saber. Nas palavras sombrias habituais de Aurora, sem esperança. Apenas espere pela morte. O símbolo preto azulado está me protegendo da corrupção. Lumian sabia o suficiente sobre o misticismo para reconhecer seu estado atual como corrupção. É a grande existência que mencionei protegendo você, disse a mulher solenemente. Depois que você resolver o segredo das ruínas dos sonhos, eu lhe direi seu nome honorífico. Você pode orar diretamente a ele. Será que esta grande existência selou a corrupção simbolizada pelo espinho em meu coração, impedindo de me corromper completamente? Lumian não sabia se essa grande existência era boa ou má, ou se tinha intenções sinistras, mas sentia uma estranha afinidade com ele nisso. Ele pensou por um momento e adivinhou: usar um ritual dualista para roubar o poder do símbolo do espinho. Se o seu poder diminuir, a corrupção enfraquecerá e o selo se fortalecerá. Como você pode chamar isso de roubo? A senhora respondeu. Isso é um apelo para uma entidade em busca de um benefício. Acontece que ele tem um pouco do seu poder por perto. A resposta segue a lei da proximidade. Graças ao selo da grande existência e às barreiras que o atenuam, a verdadeira forma da entidade não sentirá isso. Somente místicos como você, que falam em enigmas, sabem como amenizar isso. Qual é a diferença entre isso e roubar? Lumian pensou amargamente. Pela explicação da senhora sobre o benefício divino e os caminhos anormais, ele perguntou astutamente: através do ritual dualista, posso apelar ao poder por trás do símbolo do espinho e pedir-lhe que me conceda a capacidade de aumentar significativamente a minha flexibilidade? Algo assim, disse a senhora. Para ser mais preciso, peça para lhe conceder o poder de dançarino. Dançarino. Lumian pensou na atuação do Noodliman. A senhora tomou um gole de absinto e disse: para caminhos Beyonder além do padrão 22, nós os classificamos da sequência 9 à sequência 0 por conveniência. De certa forma, esta divisão da sequência segue as regras deste mundo. O dançarino corresponde à sequência 9 do símbolo do espinho, assim como o habitante do círculo corresponde à sua sequência 4. Lumian disparou. Isso pode aumentar minha flexibilidade e melhorar minhas habilidades místicas, permitindo-me compreender facilmente essa dança misteriosa. A senhora sorriu de alívio.
Como esperado, com base no misticismo, a comunicação é muito mais fácil. Não há necessidade de explicar mais. Lumière perguntou ansiosamente, então quais são as sequências 8, 7, 6 e 5 do símbolo do espinho? A sequência 8 é monge desmola e a sequência 7 é o contratado. Nossa, por que você quer tanto saber? Domine o ritual primeiro e se esforce para se tornar um dançarino o mais rápido possível. A mulher estava perdendo a paciência. Monge desmola. Contratado. Esses nomes clicaram instantaneamente para Lumière. Als Monk referiu-se, na realidade, a certos membros das várias igrejas. A Igreja do Eterno Sol Ardente estava repleta de facções, cada uma com suas próprias crenças. Dois grupos principais se destacaram, a Ordem dos Pregadores e a Irmandade Menor, também conhecida como Irmandade dos Monges da Esmola. O primeiro era composto por clérigos e purificadores da Inquisição que se dedicavam à cruel perseguição e purificação de hereges, cultistas e beonders selvagens, tudo em nome da promoção dos ensinamentos ortodoxos do Eterno Sol Ardente. Estes últimos, porém, concentravam-se principalmente nos claustros, com alguns clérigos entre as suas fileiras. Eles abraçaram a temperança, implorando por comida e treinamento ascético, pregando em vários lugares, pobres, tudo com o objetivo de difundir a fé do Eterno Sol Ardente. A menção do monge desmola, Lumière imediatamente pensou em missionários, ascetismo e magia ritualística especial. Quanto ao contratado, a primeira coisa que me veio à mente foi a marca preta no padre e o monstro com orifício na boca. Aurora explicou que poderia ser uma marca deixada por um contrato especial. Espere, o monstro que matei era um contratado? Lumière perguntou surpreso. Na verdade, eu matei um monstro equivalente a uma sequência 7. A senhora assentiu levemente e disse, sim, os contratados usam contratos especiais e divindades fornecidas por aquela existência como testemunhas para obter diferentes poderes de várias criaturas. Um contrato corresponde a uma habilidade. Se eles são poderosos ou não, depende das habilidades que obtêm e de quantas possuem. Não é impossível para as pessoas comuns matá-los se seguirem o caminho errado. Na verdade, situações semelhantes ocorrem no domínio Beyonder. É comum que Beyonders que não são habilidosos em combate sejam mortos por aqueles de uma sequência inferior. A habilidade é importante, assim como a inteligência. A preparação antecipada é igualmente significativa.